Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um conceito importante da física, chamado momento da força ou torque. Vamos lá para a definição. Imagine uma força F aqui, no ponto aqui, aplicada aqui. Dado um ponto fixo, O. Essa distância daqui, o vetor posição, chama R. Então, aqui a referência é o ângulo θ, né? Referência aqui, a força está aqui. O torque é definido como, é uma grandeza vetorial, como produto vetorial da vetor posição R vetor F. R vetor F, R é vetor posição, do ponto fixo aonde se aplica a força. Definição do produto vetorial, em módulo, é RF seno θ. Vamos calcular o seno desse ângulo aqui, θ. É B sobre R. Ó. O R vai para cá, então fica R seno θ é B, FB. B é a distância da força ao ponto fixo. O sentido é regra da mão direita. Vendo? R vetor F está entrando na lousa. Se fosse o F ao contrário, R vetor F está saindo da lousa. Por que o torque é um produto vetorial? Porque o torque ele tem sentido de rodar o corpo horário ou anti-horário. Toda grandeza que está relacionada com rotação é relacionada com produto vetorial. Velocidade angular, momento angular. Ele tem a propriedade de girar o corpo, horário ou anti-horário. Nesse caso aqui é horário. Ó. O ponto está fixo, você está aplicando a força, ele vai fazer isso. Ó. Vai girar o corpo, horário. Como o θ trigonométrico, o sentido positivo é anti-horário, então o torque também é positivo anti-horário. Horário, ele é negativo. Convenção trigonométrica. Pega da mão direita lá. Agora, um caso interessante, se RF forem paralelos, o torque é zero. Olha lá, RF, R vetor F, né? Seno de zero é zero. Então, R vetor F dá zero. O torque é zero. Significa, o torque é zero, que o corpo não roda. Nem horário, nem anti-horário. Então, se você tem um F aplicando num corpo aqui, ó, ele pode transladar, né? Mas não rodar. Certo? Porque o torque é zero. O torque é a grandeza relacionada com a rotação. Aplicações do torque. Olha que interessante. Temos uma alavanca aqui, ó, um ponto fixo da alavanca. Tem 8 metros, você aplica 5 newton aqui, ó, eu tenho 2 metros. Quantos newton eu posso levantar aqui? 20, ó. 2 vezes 20, 40. 8 vezes 5, 40. Então é interessante a aplicação do torque. Aqui o seno de θ é 90, é 1. Seno de θ aqui é 90 é igual a 1. Então essa aqui é a aplicação do torque. Torque aqui do lado direito é igual ao torque do lado esquerdo. Interessante a aplicação da alavanca. Onde tem aplicações do torque? Chave de roda para carro, né? Ela tem o braço e você tem o parafuso da roda. Imagina a força se você fosse tirar o parafuso com a mão. Uma força enorme. Então você faz uma força menor devido ao torque. Tem o braço da chave, né? Então você faz uma força menor, vezes o braço, dá uma força muito grande. E aí você consegue tirar o parafuso da roda de carro, caminhão, que tem uma alavanca muito maior. Então, se faz a mesma força F, o torque é muito maior, R vetor F. Isso que é interessante, aplicado usando o princípio de torque. Ferramenta em geral, né? Chave de fenda, torque, broca, torque, certo? Alicate para você apertar, tem alavanca, torque, chave de box, é geral, todo o princípio do torque, aquele princípio da alavanca lá. Tratores, guincho, usa torque, né? Ele faz uma força muito grande, né? Devido ao princípio do torque, certo? Uma força pequena do motor gera um torque e gera uma força enorme, usando esses princípios. Por isso que trator, guincho, mesma coisa do guincho. Tem um braço dele, né? Tem a força do motor, tem um pistão, né? Então, aplicações são inúmeras na mecânica e na engenharia. Por isso que tem uma frase do Arquimedes que ficou famosa. Do Arquimedes diz o seguinte: quando ele descobriu o princípio da alavanca, né? Com uma força pequena você consegue transmitir uma força gigante. Dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. A expressão dele. Essa é a
propriedade do torque. Equilíbrio, aplicação, equilíbrio de um corpo rígido. Um corpo rígido, quer dizer, se ele está em equilíbrio, significa que ele não está em movimento e nem girando. Então as forças em X é zero, a somatória de forças em Z é zero, a somatória de força em Y é zero, a somatória do torque é zero, porque ele não está rodando, está em equilíbrio. O torque, lembra que o torque é relacionado à rotação. E esse aqui, X, Y, Z, a translação. Qualquer que seja o ponto de referência do torque, tem que dar zero. Exemplo aqui, um exercício. Tem uma parede, tem uma barra que pesa 40 kg força, comprimento L, com ângulo de 60 graus, peso de 40 kg força. Aqui no ponto A é sem atrito, aqui tem atrito. As incógnitas é F1, F2, F3. Quais são essas incógnitas? Vamos calcular a força F1, F2, F3. Aplicando em X, ó, F3 menos F1, F3 menos F1 é igual a zero. Então, essa equação F1 igual a F3. E Y, né? Menos P, né? P está sentido contrário de Y, mais F2. Então, peso é igual a F2. O peso é dado, 40 kg força. Agora que é interessante, escolhemos o ponto B de modo que os momentos em B fica zero. Ó. Você escolheu qualquer referencial, mas se eu escolher esse referencial aqui, o torque de F2 é 0 vezes F2 é 0. 0 vezes F1 é 0. Então o torque de F2 e F1 é 0. Então se elimina duas incógnitas. Já facilita. Então aplicando aqui, tem o peso, o torque do P. Então só vai ter o peso e o F3, gerando torque nesse referencial. Peso meio de L cosseno 60, que é metade, né? Está no centro de gravidade, metade de L. L sobre 2, cosseno de 60. É a distância do P até esse referencial B. Menos o F3, que é a distância de F3 até aqui, ó. Que é seno de 60. L seno de 60, né? Cateto oposto. A distância aqui é cateto oposto, né? Seno de teta cateto oposto pela hipotenusa. O L é a hipotenusa. Então fica L seno de 60. É igual a zero. Apliquei essa equação. Somatória do torque igual a zero. E só ficou para duas incógnitas. O F3, porque o P foi dado. Então, P aqui, P se cancela aqui, ó. Passa do outro lado, pá. Cosseno de 60 é meio, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Valores conhecidos, fundamentais. Você usa aqui, F de 3 é lá, é 40 sobre 2, raiz de 3. Dá aproximadamente 11,55 kg força. Como F3 é igual a F1, você já achou F1 e F3. Achou tudo. O F2, quem que é o F2? F2 é igual a P. Olha lá. Nessa equação aqui. O F2 é igual a P, tá vendo? Então já foi dado. Então achou F2, F1 e achou F3. Então você resolveu o exercício. O segredo de resolver o exercício é colocar o referencial num ponto adequado que elimine o maior número de incógnitas, nesse caso no ponto B. Você elimina o torque de F2 e de F1. Esse é o segredo desse tipo de exercício, do torque. Outro tipo de torque interessante é chamado binário. Duas forças paralelas opostas aplicadas com a mesma distância. Aqui, ó. Você tem uma força aqui, o ponto fixo, ó, e uma outra força aqui igualzinha. Tipo uma saca-rolha, né? Binário. Ó. Tô apertando. Tá entrando na lousa. R vetor F aqui, ó, tá entrando na lousa. R vetor F, ó, o R tá para lá. R vetor F entrando na lousa. É um binário, é caso especial. Você tem um R aqui, vetor posição, o referencial é O. Ponto fixo O. Então, o torque é R vetor F mais R vetor F. 2R vetor F. O que é 2R? 2R é essa distância aqui. Então, o módulo é distância vezes F, ó. Você tem um F só. Vezes a distância é o binário. O torque do binário. Saca-rolha, chave em T, né? Chave de roda que é T. Então, aplicações são inúmeras, né? Uma observação, seno de 90, por que deu DF? Seno de 90 é 1, né? Ó, 90 graus R e F é 90 graus. Produto vetorial, deu 1. Saca-rolha, chave de roda, chave de fenda, ferramenta em geral, tem aplicação de binário. Conclusão:
O torque é uma grandeza que usa muito em engenharia civil, né? Equilíbrio de corpos, né? O prédio tem que estar estável, né? Você tem que usar aquelas 3 equações mais a equação do torque. O prédio não pode torcer, né? Girar e nem deslocar, trasladar. Usa muito em engenharia mecânica, você viu aí, né? Ferramenta, trator, guincho, roda dentada, engrenagem. Então, o conceito geral, importante usar. Tem aplicações em outra engenharia, mas nessas duas engenharias são fundamentais. As aplicações são inúmeras. Nas outras engenharias tem aplicações, só em quantidade menor. Esse é o importante conceito do torque. O torque é uma grandeza vetorial cuja função é descrever se o corpo ele roda no sentido horário ou anti-horário. Se o torque é zero, o corpo não roda, ele só pode transladar. Se o torque é diferente de zero, ele pode rodar ou horário ou anti-horário. Se for horário, negativo, anti-horário, positivo. O mesmo sentido da trigonometria. Esse é o importante conceito de torque. Tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou da aula, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraços!